Muitas vezes as pessoas dizem, seu pai foi um grande e eu penso, vocês não sabem o quanto ele tem trabalhado duro para isso. Sabe, nunca fui um menino mais talentoso, mas uma coisa que meu pai me ensinou é que se nos esforçarmos ao máximo, coisas boas vão acontecer. Quando o Tyler estava na terceira série, foi tirado de um time que era muito bom, e ele ficou arrasado. Então Matthew o chamou de lado e disse, vamos treinar mais do que todos os outros e colocar você no time. Algo que decidimos foi que levantaríamos bem cedo, iríamos para a capela e assim começaríamos a treinar. Treinamos muito no verão, e foi esse treino que permitiu que conseguíssemos repetir o que fizemos no jogo. Contávamos quantos arremessos livres fazíamos no dia e contávamos de 10 em 10. Arremessávamos 100 vezes por dia para atingir um número de acertos. No começo, nós conseguimos acertar 60 ou talvez 70, mas depois começamos a contar somente os erros. Foi tão gratificante ele estar lá com tanta vontade de me ajudar naquelas manhãs de verão. Essa foi fácil. Não queríamos que ele disse isso. Às 8 horas eu saía para trabalhar, mas já ter passado 2 horas com ele era uma bênção extraordinária na minha vida e no desenvolvimento do Tyler. Sabe, o dom que o Tyler recebeu só depende do seu treino. Ele treina, treina e treina. Sabe, às vezes não ter um talento ou habilidade natural não é a pior coisa do mundo. Para o Tyler significava trabalhar arduamente, e muitas coisas boas resultaram disso. Caro Elder Ross, você está sendo chamado para servir como missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você foi designado para trabalhar nas Filipinas. Servir uma missão sempre esteve em meus planos. Fiz essa meta de servir uma missão quando ainda pequeno e estava na primária. Sabe, muita gente vai me perguntar, por que você vai abandonar o basquete? Você está indo tão bem, por que você vai parar agora? É difícil para você? Se eu tivesse que tomar essa decisão agora, seria muito mais difícil. Mas o fato de eu ter tomado essa decisão há muito tempo atrás faz com que seja fácil agora. Sabe, como alguém que serviu uma missão, poder ir e presenciar como o Evangelho pode influenciar a vida das pessoas é uma bênção extraordinária. E como pai, fico muito feliz pelo Tyler poder ter essa experiência. Como mãe é difícil, mas sabe, penso que a felicidade que o Evangelho me traz como mãe é ter um bom relacionamento com todos os meus filhos e saber que isso é eterno. Acho que se ele pode ir e dar isso a outras mães, o mesmo bem que o Evangelho faz a mim, então tudo bem.
Sou tão feliz por ele estar servindo. Do sacerdócio é a coisa mais importante de tudo. E temos acompanhado esse progresso desde quando ele era diácono, mestre, sacerdote, e vê-lo magnificar seu chamado, servir e notar sua capacidade de liderança crescer. Para nós, vê-lo honrar seu sacerdócio e saber que isso é algo muito importante na sua vida, nos dá muita satisfação. A missão sempre esteve nos meus planos. É algo que sempre tive o desejo de fazer. E sei que existem pessoas nas Filipinas que precisam do Evangelho e esperam por mim. Sei que quando colocamos o Pai Celestial em primeiro lugar, Ele nos abençoa. Me lembro de estar na capela com meu pai fazendo rebotes e acreditava em mim mesmo e confiava que meu trabalho árduo valeria a pena. Usar o micro.
Irmão Luís Vaz, quando quiser. Muito boa tarde, irmãos e irmãs, bem-vindos a esta reunião devocional com o Elder Fernando Rocha. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes e aos que estão através do sistema de internet nas várias capelas da Estaca. E uma saudação muito especial para todos os jovens adultos solteiros. Gostaria de reconhecer entre nós o Elder Fernando Rocha, que preside a reunião. Esta reunião está a ser presidida pelo Elder Fernando Rocha e dirigida por mim, o vosso irmão Carlos Santos, como esteve. Então, alguns anúncios. Os adultos solteiros das aulas de Almada, Costa da Caparica, Miratejo e Seixal terão no próximo dia 22, sábado, aqui na Capela de Miratejo, o jantar da festa de Natal, às 20 horas. Nas próximas terças-feiras, obviamente por serem feriado, 25 de dezembro e 1 de janeiro, não haverá atividades dos adultos solteiros aqui na Capela. E também queremos chamar a vossa atenção para o facto de a aula do Instituto, na quinta-feira, dia 27, não haver. Portanto, essa aula irá só acontecer no dia 3 de janeiro. Vamos então cantar o primeiro hino, Mestre o Mar se revolta, e a primeira oração eu vou pedir ao irmão para fazer a oração, está bem? O hino é o número 72. Não se
Querido e bondoso Pai Celestial, agradecemos por estarmos aqui mais uma vez reunidos a fazer uma oração a Ti. Agradecemos, Pai, por tudo o que nos dás. Também peço-te que nos continues a abençoar a cada dia. Também Te agradeço, Pai, pelo bom domingo que nos deste. Espero que tenhamos todos louvado a Ti neste Teu dia e que continuemos sempre em nosso coração a louvar a Ti a cada dia que passa e sempre que precisamos, Pai. Peço-nos abençoes todos, que abençoes os nossos ouvidos para o que vamos aqui ouvir, para que possamos aprender mais. E peço que tudo corra bem e que esta semana que vai entrar também corra bem, Pai. Deixa as palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Então, vou passar a palavra ao Elder Fernando Rocha e para transmitir as suas palavras. Vocês conseguem ver bem o que está no ecrã? Eu estou à vossa frente neste caso. Pois é. Abaixar o volume não é. Os meus pais, eles ouviram os missionários durante 2 vezes. Os missionários foram lá à casa, ensinaram-nos. O meu pai não era católico, nem cristão, não acreditava em Cristo. A minha mãe era uma pessoa crente, católica, pouco praticante, mas gostavam tanto um como o outro, gostavam muito de ouvir falar de Cristo. Eu já não gostava assim tanto e também não gostava muito dos missionários. A verdade é que eu não engraçava muito com aqueles missionários. E eles ensinaram os meus pais, na altura eram 7 lições, eles ensinaram aquelas 7 lições, depois, durante algum tempo, desistiram de ir lá à casa, porque os meus pais não aceitaram o batismo. Eles ensinaram os meus pais, os meus avós, ensinaram a minha irmã, e passado uns meses, eles voltaram novamente a bater à porta, já outros missionários, nessa altura já eram outros missionários, voltaram a bater à porta e tornaram a ensinar toda a minha família, menos eu, novamente, as 7 lições todas. Eles eram muito persistentes e eles ouviram as lições todas, eu também não ouvi nenhuma. Os meus pais, a minha mãe ainda vive nessa casa, é uma casa de esquina e tem 2 portas, uma porta para a rua principal e tem uma porta para uma rua paralela. Paralela não, perpendicular. E sempre que os missionários batiam à porta, eu fugia pela outra porta para não ter que ouvir os missionários. Então, por isso, eu nunca ouvi os missionários durante aquelas 2 vezes que eles ensinaram a minha família. Eles entravam para um lado, eu saía pelo outro. E não engraçava muito com eles, porque quando eles iam ensinar, e naquela altura era a altura já de dezembro, já estava frio, eles vinham ao fim do dia e eu tinha que ir para a rua para o frio, para eles entrarem. Aquilo realmente não me agradava muito, aquela ideia. Mas nós tínhamos também em casa uma tradição.
naquele tempo, hoje em dia isto já não se usa muito, mas naquele tempo, quando estávamos sentados à mesa para comer, ninguém se levantava da mesa enquanto que o meu pai não se levantasse. Então, enquanto que o meu pai estivesse sentado à mesa, eu e a minha irmã tínhamos que ficar ali à espera até que ele terminasse e se estivesse satisfeito e dissesse, podem-se levantar, então a gente levantava-se e íamos à nossa vida. Houve um dia que os missionários bateram à porta e nós estávamos a comer, estávamos a jantar. Estávamos a jantar, eles bateram à porta e, claro, como estávamos sentados à mesa, eu não pude sair. Eles entraram e eu tive que ficar sentado à mesa porque estávamos a jantar. E foi o primeiro contacto que eu tive com os missionários, foi naquela noite, à mesa, quando eles entraram e que estavam ali com o propósito de convidar a família para irmos a uma festa que ia haver na igreja. E os meus pais, como gostavam muito dos missionários, disseram logo que sim, uma festa, vamos. À igreja nunca tinham ido, nunca tinham assistido nenhum domingo à igreja, mas naquele dia, para ir à festa, uma vez mais eles quiseram ir à igreja. E fomos, e eu tive que ir também com eles, não tive outra solução senão ir com os meus pais para aquela festa. E aquilo era num sábado à noite. E foi uma festa muito interessante. Os missionários fizeram algumas brincadeiras, e os membros também. Muito, muito agradável. Pessoas muito agradáveis, como nós hoje aqui, pessoas agradáveis. E havia comida, muita comida mesmo. E aquilo ainda me agradou mais, porque muitos doces, muitos sumos para beber, frangos assados, aquilo havia tudo, era um banquete autêntico. E eu fiquei muito animado com aquilo e comecei a gostar um pouquinho mais, então, dos missionários. A festa acabou, fomos todos para casa e no caminho para casa os missionários perguntaram aos meus pais se no dia a seguir, que era domingo, se eles queriam ir à igreja, assistir às reuniões. E os meus pais rapidamente disseram que não. Disseram logo, não, vocês sabem que ao domingo a gente não vai com vocês à igreja. Eu, inocente, eu era pequenito, tinha 12, 13 anos, ia fazer 13 anos, inocente, disse, eu vou. E eles ficaram todos contentes de eu ter dito que eu ia. E assim foi, no outro dia de manhã, eles foram lá à porta, bateram à porta, eu fui com eles para a igreja, e chegámos à igreja, já era à altura da escola dominical, já estava durante a segunda hora, mesmo quase no final da escola dominical. E isto foi na Capela da Lapa, em Lisboa. Alguns aqui conhecem, a irmã Maria João conhece, porque nós crescemos juntos na igreja, depois mais tarde veio o Carlos Santos, a quem eu dei lições, os missionários, Elder Harris, não era? Não, era? Não? Já não me recordo o nome dele. Mas lembro-me de ter ido dar lições ao Carlos depois com os missionários. Mas quando chegámos à igreja, lá na Lapa, estávamos no átrio da igreja, portanto naquele hall de entrada, e eles estavam a ter a escola dominical dentro da sala. E eu quando olhei, senti-me enganado. E pensei cá para mim, já fui enganado. Porque quando olhei lá para dentro, estava tudo de fato, camisa branca, gravata, e no dia anterior era tudo assim com uma roupa desportiva, tudo a brincar, e eu vi logo, isto hoje é missa, pensei eu, isto hoje é missa. Não era isto que eu estava à espera. Mas pronto, já estava ali com os missionários, não havia nada a fazer, não havia como voltar para trás, tive mesmo que esperar. Acabou a escola dominical, eles saíram cá para fora, e depois, quando começou novamente para ir começar a sacramental, começaram a entrar, eu também entrei com eles, toda a gente fatinha e gravata, tudo muito calado, muito silêncio, e eu, assim, um bocadinho desmoralizado, porque eu pensava que ia para uma festa. Pensava que o que íamos ter naquele domingo de manhã era uma festa, continuação do dia anterior. Mas quando entramos, fiquei feliz. Assim que entramos na sala, eu olhei para o meu lado direito, estava uma mesa comprida, mesa mais ou menos assim do tamanho daquela, e com uma toalha branca por cima, e vi que havia coisas por baixo, mas não sabia o que era. Mas pensei logo, olha, ainda sobrou bolos de ontem, ainda há aqui alguma coisa para a gente comer hoje. E fiquei todo um bocadinho animado, assim, prontos. Já não perdi tudo, pelo menos vou comer aqui alguma coisita ainda hoje. A reunião começou, e qual não é o meu espanto, de doces não havia nada. Quando eles destaparam aquela toalha, vocês sabem perfeitamente o que é que estava debaixo da toalha. Uns copinhos pequeninos com água e uns bocadinhos de pão numa bandeja. E aí eu senti novamente que já fui enganado outra vez. Este afinal não era nada do que eu estava à espera. Mas foi uma coisa interessante, é que aquela reunião, e não foi um primeiro domingo do mês, eu não sei qual a razão, naquela altura, mas naquela altura era o início da igreja em Portugal, era uma reunião de testemunhos naquele domingo. E foi uma reunião muito boa, senti um espírito muito bom, e as pessoas iam prestando o testemunho, e alguma coisa foi mudando em mim. Aquele sentimento
ter sido enganado pelos missionários, de não gostar dos missionários, de estar ali a fazer assim um bocadito já um frete. Aquele sentimento, a pouco e pouco, foi saindo, e um sentimento muito bom foi entrando dentro de mim, e um espírito muito tranquilo. Ao ponto de que eu virei-me para os missionários e perguntei a eles o que é que eu preciso de fazer para pertencer a esta igreja. Porque realmente o sentimento era um sentimento bom, era um espírito tão bom que estava ali dentro. Os missionários, muito contentes, disseram: só tens que ouvir 7 lições, na altura chamava-se palestras, e podes ser batizado. Eu rapidamente fiz as contas, aquilo era um domingo, eu fiz domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu disse a eles: então vamos começar hoje e eu sou batizado no próximo sábado. E assim foi. Naquele mesmo domingo, voltámos para casa, eu tive a minha primeira palestra, na segunda-feira a segunda, e cada dia eu esperava ansiosamente que eles chegassem, porque cada vez que eles chegavam lá à casa, era um sentimento bom. Coisa que eu nunca tinha experimentado, e eu já tinha frequentado naquela altura 3 igrejas diferentes. Além da igreja católica que ia, até porque na escola era obrigado a ir, frequentava uma outra igreja, porque como era membro de um grupo de escoteiros ligados a uma outra igreja, que não vou agora mencionar qual, eu assistia também a reuniões daquela igreja, porque era a igreja que financiava o grupo de escoteiros, e também frequentei uma outra igreja com um amigo, e portanto eu já conhecia 3 igrejas diferentes. E nunca tinha tido o sentimento que senti naquela reunião e com aqueles missionários. Fui batizado, e faz exatamente hoje 34 anos que eu fui batizado. Foi no dia 16 de dezembro de 1978. Então hoje para mim é um dia muito especial, e quando o Carlos me pediu se eu podia falar hoje, eu não hesitei em dizer que sim, e até tinha outras coisas planeadas para hoje, mas achei que não foi por acaso que ele me convidou para falar, ainda para mais hoje, o dia em que eu faço anos que fui batizado. E esta é a história da minha conversão. A partir daí até hoje, eu tinha na altura 12 anos, fui batizado em dezembro, fiz 13 anos em abril. Tive praticamente, tive sempre ativo na igreja. Eu tive 3 semanas inativo, que deixei de ir à igreja durante 3 semanas. E ao fim dessas 3 semanas, o meu presidente de ramo, que era o irmão Teles Grilo, Arnaldo Teles Grilo, foi à minha casa um domingo e bateu à porta. A minha mãe abriu a porta, ele perguntou por mim, a minha mãe disse: ele está ali dentro. Ele chegou lá ao pé de mim e literalmente ele agarrou assim na minha orelha e disse assim: o teu lugar é na igreja. E eu fui para a igreja e até hoje nunca mais deixei de assistir às reuniões da igreja. E foi assim que aconteceu a minha conversão, e fui muito feliz por ter acedido aos influxos do Espírito, por ter deixado que o Espírito do Senhor me tocasse naquela reunião e por não ter resistido àqueles sentimentos bons. E esses são os sentimentos que vocês todos já tiveram, e mesmo esta irmã que está a investigar a igreja, certamente já teve esse sentimento quando ouviu os missionários também. Porque é um sentimento muito bom e que toca no nosso coração, e que sabemos que não é coisas dos homens. Há de ser alguma coisa mais especial que isso, e sabemos que é o Espírito Santo a falar ao nosso coração. Pensei muito o que é que poderia falar convosco hoje, e não vim para vos contar a história da minha conversão, apesar que acho que era interessante, dado que hoje faz esses 34 anos que fui batizado. Mas gostava hoje de falar convosco sobre um assunto da atualidade, que é sobre a reciclagem. Eu penso que isto tem tudo a ver com o Evangelho. Então hoje vamos falar um pouquinho de reciclagem. Alguém sabe o que é reciclagem? Quem é que já ouviu falar de reciclagem? É pouca gente que ouviu falar de reciclagem. Não ouviram? Quem é que nunca ouviu falar de reciclagem? Punha a mão no ar. De reciclar. Já toda a gente ouviu. Quem é que faz reciclagem? Quem é que não faz reciclagem? Temos uma pessoa só que não faz reciclagem. Temos que a converter à reciclagem. Sim, senhora. Então vamos passar o primeiro slide. Vamos apagar aí a luz. E diz ali naquele sketchzinho: recicle e salve a sua vida. Vocês acham que reciclar tem alguma coisa a ver com salvar a vida? Diga lá, irmã Alva, o que é que para si isso tem a ver? Tem que falar alto, senão os irmãos que estão nas outras capelas depois não vão ouvir. Se calhar eu vou ter que dar o micro para falarem, não, irmão Luís Vaz? Pode falar à vontade, ninguém vê, só ouvem. É balbuzinho comigo. Eu acredito que
Reciclar e salvar a nossa vida tem muito a ver em todas as coisas, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Eu estou vendo ali, ele está reciclando fisicamente, mas também nós podemos reciclar espiritualmente. Quer dizer, com isso, olha, quando nos convertemos, estamos a reciclar a nossa vida, estamos a fazer uma mudança. Reciclar tem a ver com a nossa vida, em salvar a nossa vida. Alguma ideia mais? Hã? Então. Supostamente o termo para reciclar é para ajudarmos o planeta a proteger-se. Ao protegermos supostamente o planeta, também nos protegemos a nós próprios que vivemos lá, não é? Não é por acaso que existe tanta poluição e agora cada vez mais tem vindo o termo reciclar nas nossas vidas. O que é a poluição? Alguém sabe o que é poluição? Hã? E quando falo em poluição, imagino lixo, alguma coisa seja imunda, suja. Pecar pode ser uma poluição. Sim. Polui a nossa alma e os que estão à nossa volta. Sem dúvida. A poluição é um dos grandes males de hoje. Não só a poluição física em si, porque o ambiente que respiramos é contaminado por essa poluição. Podemos apanhar doenças, algumas até graves, pela poluição que existe, mas também existe muita poluição em termos espirituais. Muita coisa pode poluir a nossa vida. Será que, em termos do Evangelho, temos alguma coisa que sirva para reciclar a nossa poluição espiritual? Na vida normal, nós sabemos que temos contentores, depósitos, locais onde nós vamos, depositamos o lixo que fazemos e esse lixo depois é transformado em coisas úteis. Por exemplo, as garrafas que deitamos nos contentores, depois são novamente derretidas e são feitas outras coisas com aquelas garrafas e não se perde aquele material. Em termos espirituais, será que existe maneira de reciclar a nossa poluição espiritual, aquilo que nós geramos espiritualmente? Através do arrependimento. Certíssimo. E o que é o arrependimento? Ok, portanto, um sentimento de pesar e dor por termos infringido uma lei. Portanto, quando fazemos poluição espiritual, sentimos dor e sofremos. Excelente, sim senhora. Vamos ver um próximo slide que diz o poder da expiação. Não, vamos voltar atrás, que estávamos muito bem. O próximo slide acrescenta uma frase em cima que diz o poder da expiação de Cristo. Da mesma forma com que nós fazemos a reciclagem do lixo que produzimos, a expiação de Cristo é a maneira para nós podermos reciclar o lixo espiritual que fazemos, através da expiação do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos passar ao slide seguinte. Este irmão é um membro do Quórum dos 70, do primeiro Quórum dos 70, o Elder Bowen, e ele diz o seguinte: a expiação de Jesus Cristo está disponível para cada um de nós. Ela pode purificar, recuperar, santificar a todos, inclusivamente a você. Assim como um depósito de lixo pode ser transformado em um belo parque, uma vida cheia de pecado pode ser purificada e modificada por meio da expiação de Jesus Cristo. Vamos ver agora um pequeno filme, e eu vou pedir ao Isaac que possa agora ligar o som do computador para podermos ouvir.
Falls a um belo aeroporto. Perto do aeroporto fica outra parte da cidade muito bonita e bastante utilizada, o Parque Fluor. Olhando do parque para o rio, lá embaixo, vê-se o majestoso templo de Idaho Falls, branco e imaculado, erguendo-se de um amplo patamar. Esses dois belos e bem frequentados lugares costumavam ser aterros sanitários. Aterro sanitário é um lugar em que se enterra o lixo entre camadas de terra. A definição de reabilitar é retornar à conduta correta ou apropriada. Resgatar de um estado indesejável. Morei em Idaho Falls quase a vida inteira. Contribuí com muito lixo para aqueles aterros ao longo de mais de 50 anos. O que as autoridades municipais pensariam se um dia eu aparecesse numa das pistas do aeroporto de Idaho Falls ou no meio daquele parque com uma escavadeira e começasse a abrir buracos? Quando me perguntasse o que estava fazendo, eu responderia que queria desenterrar todo o lixo antigo que coloquei ali durante anos. Imagino que eles me diriam que não haveria como identificar o meu lixo pessoal, que ele havia sido reabilitado e enterrado há muito tempo. Acho que ficariam se perguntando por que alguém desejaria destruir algo tão belo e útil para desenterrar lixo do passado. Será possível reabilitar uma vida que por abandono negligente tenha ficado tão cheia de lixo a ponto de a pessoa parecer imperdoável? E aquela pessoa que mudou sua vida, mas simplesmente não consegue perdoar-se? O profeta Alma ensinou que o Filho de Deus padece segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com o seu poder de libertação. A expiação de Jesus Cristo está ao alcance de cada um de nós. Ela pode purificar, reabilitar e santificar a todos, inclusive você. Não há hábito, dependência, rebelião ou transgressão estejam isentos da promessa de perdão completo. Essa é a promessa da expiação de Cristo. Ao aceitar e utilizar essa preciosa dádiva com gratidão, desfrutaremos tudo que há de belo e proveitoso em nossa vida, que foi reabilitado por Deus por meio de seu amor infinito e pela expiação de seu Filho e nosso irmão Jesus Cristo. Não é maravilhoso pensarmos da mesma forma que podemos reciclar o lixo físico, podemos reciclar o nosso lixo espiritual através da expiação de Cristo? Não está a ouvir aí? 1, 2? Está perfeito. Não é maravilhoso pensarmos nisso? A irmã Alva, há pouco, quando ela disse e falou sobre o arrependimento, ela disse que o arrependimento trazia duas coisas. Lembram-se que eu frisei o que ela disse? O que é que vinha junto com o arrependimento? A dor e o pesar. A dor e o pesar. A maravilha da expiação de Cristo nas nossas vidas é que não só nós enterramos esses problemas e o Senhor não mais se lembra deles e difícil e impossível podermos revolvê-los e trazê-los novamente para nós, assim como também a dor e o pesar que acompanham as nossas faltas, elas são eliminadas pela expiação de Cristo. Quando o Senhor sofreu por nós e todo o seu sacrifício expiatório, que foi desde o jardim do Getsemane até à altura em que ele foi crucificado, ele sofreu naquele momento para que nós não precisássemos de sofrer quando reciclamos, através da expiação de Cristo, os nossos erros e as nossas faltas. Da mesma forma, a dor que acompanha muitas vezes
as nossas faltas, ela pode ser eliminada se o nosso arrependimento for completo e total. Esse é o verdadeiro significado da expiação de Cristo. É que não precisamos de sofrer, não precisamos de penar por essas coisas que fizemos, desde que a gente se arrependa sinceramente desses pecados. O Senhor nos ensina que a expiação está ao alcance de todos nós. Qualquer um de nós, dos seus filhos, tem direito à expiação, excepto aqueles que se rebelaram. As hostes que se rebelaram, esses não terão o poder da expiação de Cristo. Mas para todos nós que viemos a esta terra, independentemente de quem somos, onde estamos ou o que fazemos, temos ao nosso alcance esse grande ato que foi a expiação e que ajuda a que as nossas vidas possam melhorar e ir para a frente. Agora, e isto era e é um serão para jovens adultos. Eu não vejo aqui ninguém que não seja jovem. São todos jovens, uns mais jovens, outros menos jovens. E por isso eu gostava de falar agora um pouco para aqueles jovens mais jovens e gostava de falar um pouco sobre a geração eleita. Nestes últimos anos, aqui em Portugal, nós temos ouvido, em termos políticos e na televisão, falar de dois tipos de gerações dos nossos dias. Vocês lembram-se que gerações é que são? Que os políticos falam muito na televisão? A geração rasca e a outra é a geração arrasca, que é aqueles que não arranjam trabalho, que eles agora têm dito muito que andam à rasca porque não arranjam trabalho. Então é a geração rasca e a geração arrasca. Na realidade, queridos irmãos, queridas irmãs, nós somos a geração eleita. Nós somos a geração eleita. O Senhor nos elegeu nestes últimos dias porque nós somos especiais, porque nós temos características próprias para viver nesta época, que faz com que esta seja uma das mais maravilhosas dispensações dos tempos. Eu gostava de partilhar convosco algumas escrituras interessantes, e agora vou pedir ao irmão Carlos que acenda a luz, por favor. E se tiverem as escrituras, podem abrir em 1 Pedro, se a memória não me atraiçoar, 1 ou 2 Pedro. Primeiro Pedro, no capítulo 2, e vou-vos ler algumas coisas que acho que são interessantes. Diz assim no capítulo 2. As letras são tão pequenitas. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações. Desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Interessante, não é? Pensar que nós somos a geração eleita. E somos a geração eleita com uma razão muito específica. E isso está no versículo 9. Ele diz: sois a geração eleita
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, para que possamos proclamar o Evangelho de Cristo. E essa é uma responsabilidade de cada um de nós, podermos proclamar o Evangelho de Cristo, para que o mesmo conhecimento que nós temos da expiação de Cristo e da possibilidade de um dia voltar à sua presença, livres dos nossos pecados, das nossas dores e das nossas mágoas, possa ser transmitido a outros que de alguma forma, ou por ignorância, ou por não terem tido ainda uma oportunidade, não sabem que podem ser curados e reciclados pela palavra de Cristo. Vamos passar um slide à frente e vamos ouvir agora um trecho do Presidente Monson na Conferência Geral. É maravilhoso nós pensarmos que o sacrifício expiatório de Cristo traz para nós esta possibilidade de voltar à sua presença sem pecado, sem dor e sem remorso. Mas será que é assim tão fácil? Será que não é requerido nada da nossa parte a não somente nos arrependermos e ir para a frente? Quase que é mesmo só assim, mas há um pouquinho mais que temos que fazer. E vamos ver agora algumas dessas condições. Vamos ver este pequeno filme do Elder Monson. Eu vou pedir ao Isaac que desligue agora, que ligue o som. Que ligue o som. Tenhamos bom ânimo em toda a nossa vida. Embora esses sejam dias cada vez mais perigosos, o Senhor nos ama e se preocupa conosco. Ele sempre está ao nosso lado quando fazemos o que é certo. Ele nos ajudará em épocas de necessidade. Temos dificuldades na vida, até problemas que não prevíamos e que evitaríamos se pudéssemos. Ninguém está imune. O propósito da vida mortal é aprender e crescer, para nos assemelharmos ao nosso Pai e é, em geral, durante as dificuldades que mais aprendemos, por mais dolorosas que sejam as lições. Nossa vida pode ser plena de alegria se seguirmos os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor admoestou: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que grande felicidade pode nos advir por sabermos disso. Ele viveu por nós e morreu por nós. Ligar aqui e agora já estão a ouvir. Ótimo. E não é preciso desligar aí. Está ligado e ouve-se na mesma. Ok. Não? Tens de desligar aí. Ok. Queria que pensassem no seguinte agora enquanto que veem o filme. Quais são os perigos que o Presidente Monson diz que nós estamos expostos? Nós estamos expostos a alguns perigos. Gostaria que tomassem atenção para depois tentarem mencionar quais são esses perigos. Também, neste pequenino trecho de 1 minuto e tal, ele fala das grandes bênçãos que estão ao nosso dispor. E depois, a seguir, ele faz algumas promessas. Portanto, agora vamos ver novamente o filme e tentem identificar quais são os perigos, as bênçãos e as promessas que ele tem para nós. Vamos ver novamente o filme. Tenhamos bom ânimo em toda a nossa vida. Embora esses sejam dias cada vez mais perigosos, o Senhor nos ama e se preocupa conosco. Ele sempre está ao nosso lado quando fazemos o que é certo. Ele nos ajudará em épocas de necessidade. Temos dificuldades na vida, até problemas que não prevíamos e que evitaríamos se pudéssemos. Ninguém está imune. O propósito da vida mortal é aprender e crescer, para nos assemelharmos ao nosso Pai e é, em geral, durante as dificuldades que mais aprendemos, por mais dolorosas que sejam as lições.
Nossa vida pode ser plena de alegria se seguirmos os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor admoestou: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que grande felicidade pode nos advir por sabermos disso. Ele viveu por nós e morreu por nós. Eu ponderei muitas vezes sobre este pequenino filme. É muito pequeno, mas talvez das mensagens mais poderosas que eu já ouvi do presidente Thomas S. Monson. Em tão pouco tempo, ele faz uma descrição tão bonita do que é a nossa vida, dos perigos que enfrentamos, das bênçãos e das promessas. Tudo no Evangelho, nas Escrituras e nas palavras dos profetas são símbolos e sinais da expiação de Cristo. Tudo o que nós falamos, tudo o que nós lemos, conduz a esse caminho que é a expiação de Cristo, que é aquilo de mais maravilhoso que o Senhor colocou para nós. A possibilidade de podermos voltar à presença dEle sem ter que passar pelo sofrimento que Ele, sendo Deus, passou. Agora eu gostaria de vos perguntar, lembram-se de alguns dos perigos que ele mencionou neste pequenino filme? Tu falas muito bem, muito baixo, e ninguém te ouve. E por isso vou-te dar a oportunidade de falar. Eu disse necessidades, problemas, dificuldades. Necessidades, dificuldades, problemas. Alguém se lembra de mais? Milene, estavas a escrever? Problemas imprevistos, exatamente. Que muitas vezes há coisas que acontecem na nossa vida que não são responsabilidade direta nossa. Por exemplo, imaginemos que vamos num carro, alguém nos bate no carro, ficamos com uma perna deficiente e durante anos queixamos-nos daquela perna. Não foi algo que nós fizemos. Não tivemos culpa. Alguém bateu em nós. Mas será que isso faz parte do plano? Às vezes estas coisas vêm a nós para nos dar a paciência. Não sei se se lembram de um discurso desta Conferência Geral de Abril, portanto, não a última, mas a penúltima, porque foi em outubro, portanto, a outra antes, em Abril do ano passado, 2012 deste ano, exato. Na Conferência de Abril, o Elder Richards, que é agora membro da presidência da nossa área, ele falou sobre a expiação de Cristo. Não sei se vocês se recordam desse discurso dele. Mas é muito interessante as palavras dele nesse discurso sobre a expiação de Cristo. E ele é médico cirurgião. E ele fala um pouco sobre a sua experiência, não só como médico, mas como paciente. Ele esteve internado no hospital com uma doença que ainda a tem. E durante o tempo em que ele esteve internado, ele ponderou bastante sobre a misericórdia de Deus, sobre o sacrifício expiatório do nosso Salvador Jesus Cristo e sobre os doentes e sobre a dor. E ele disse uma coisa interessante que eu não tinha nunca pensado. Há uma frase, um termo que nós usamos para as pessoas que estão no hospital internadas. Lembram-se qual é o termo para as pessoas que estão doentes que nós damos? Estão internadas ou que não estão internadas, mas que vão a um médico. Lembram-se qual é o termo que usamos para essas pessoas? Um paciente. Quem é que falou? Muito bem, um paciente. O que é um paciente? O que é que significa um paciente? Uma pessoa que está à espera de algo? Poderá ser um paciente, uma pessoa que está à espera de algo. Mas de onde é que deriva essa palavra paciente? Paciência, exatamente, paciência. E ele diz que as pessoas que estão enfermas nos hospitais, elas têm muita paciência. Em especial, ele fala das crianças. Ele diz que nunca viu quem tão bem reagisse à dor e ao sofrimento como as crianças, melhor do que os adultos. Aceitam mais facilmente, ele diz, com mais paciência. Então, ser paciente é uma pessoa que tem paciência e que aceita as coisas com paciência. E por isso, independentemente de sermos nós os causadores das nossas dores e dos nossos problemas, às vezes temos que ser pacientes com aquelas coisas que nos acontecem no percurso da nossa vida. Então, vamos carregar aí uma vez no botão
E vamos carregar uma segunda vez e vamos ver o que o Presidente Monson disse. Ele disse: dias perigosos, dificuldades na vida, problemas que não prevíamos e que ninguém está imune a esses problemas. Agora vou fazer aqui uma pergunta ao nosso irmão Moreira. Irmão Moreira, como é que é possível que Deus, tendo um amor tão grande por nós, ao ponto de ter dado o seu Filho unigênito, para que se sacrificasse e morresse por nós, por que é que temos que passar por estas coisas? Não seria mais fácil Ele remover estes dias perigosos da nossa frente, estas dificuldades da vida, os problemas que não antevíamos, e dar-nos uma vacina para que ficássemos imunes? Pergunta fácil. Se fosse difícil, eu não colocaria aqui o irmão Moreira. Deixaria para a irmã Isabel. Muito obrigado pela minha parte. Bom, o que eu posso responder é que nós viemos a esta terra para que possamos adquirir os atributos de Cristo que nos faltam. Já adquirimos alguns pelo facto de sermos filhos do nosso Pai Celestial, e por sermos filhos dele temos direito também a seus atributos, mas há outros tantos que nos faltam adquirir. Estes dias, estas dificuldades, estes problemas inesperados e que ninguém está imune, é exatamente para que nós possamos, pelo amor de Deus, adquirir aquilo que nos falta receber para o nosso aperfeiçoamento. Um dia iremos olhar para trás, quando estivermos com Cristo, e lhe agradecer por estas experiências, porque sem elas não nos poderíamos aperfeiçoar. Exatamente. Isto é algo que é positivo, que é necessário e que nós devemos dar graças por aquilo que nós passamos. Exatamente. É isso mesmo. Claro, e se bem me lembro, quem falou também sobre este assunto foi o Presidente Uchtdorf, e que a paciência também requer os seus frutos. E os frutos são a mudança que nós necessitamos ter para esse aperfeiçoamento. Então significa que estes problemas que nos acontecem são para que a gente possa mudar alguma coisa? Quem é que aqui nunca sentiu dor, ou tristeza, ou remorso? Ponha a mão no ar. Quem nunca sentiu? Parece que já todos experimentámos um pouco disso. Agora, a maneira, a paciência com que nós passamos por esses períodos da nossa vida é que vão fazer de nós aquilo que devemos ser. Porque nesse discurso do Elder Richards, ele fala sobre o ouro. E o ouro com o fogo, ele derrete-se e desfaz-se. E essas coisas que ficam, que desaparecem, têm pouco proveito para nós. E quando nós passamos por estas experiências, se não tirarmos nada de positivo delas, se não aprendermos nada com elas, realmente elas foram más experiências na nossa vida. Más experiências. Coisas que nos deixarão uma marca profunda e grande e que às vezes nos afastam da verdade. Que às vezes nos afastam do próprio Salvador. Há pessoas que quando enfrentam um problema de saúde, problema grave de saúde, como uma doença terminal, se revoltam contra Deus e dizem: mas porquê eu? Eu que sempre fiz tudo certo. Eu sempre fui tão certinho. Sempre fui ao seminário, fiz missão, fui sempre à igreja, cumpri com os chamados, eu fiz tudo. Porquê? Porquê a mim? E revoltam-se contra o Senhor. Porque não são pacientes. Porque não sabem que está nessas dificuldades e nestes dias difíceis o refinar das nossas almas. O prepararmos, como o irmão Moreira disse, para sermos como Cristo. Porque alguns dos atributos vieram conosco. Como um corpo físico é um dos atributos de Deus. Mas há outros atributos que nós temos que desenvolver. E um deles é a paciência. Para aceitar de bom grado aquilo que o Senhor achar por bem infligir a nós para nos purificar, para nos aproximar mais dele. Vamos ver o slide seguinte. E vamos ver, não vamos carregar mais, vamos ficar aí. Bênçãos prometidas. Lembram-se de alguma das bênçãos? Jesus Cristo estará sempre ao nosso lado.
sempre nos ajudará. Felicidade e alegria na vida. Irmã Alva, o que é que disse? Alegria e felicidade também. Alguém se lembra de mais alguma coisa? Então vamos ver o slide. Eu penso que se apagássemos... Consegue-se ler assim? Não é preciso apagar a luz? Vamos apagar a luz só para os outros irmãos terem a oportunidade de ler e depois tornamos a acender. Bênçãos prometidas. Bom ânimo toda a vida. Para aqueles que são pacientes e aceitam as coisas de Deus, o Senhor promete bom ânimo toda a nossa vida. Promete-nos o amor de Deus. Promete que o Salvador se preocupa connosco, que Ele está ao nosso lado, que teremos ajuda em épocas de necessidade e uma vida plena de alegria. Agora eu pergunto-vos, será que para ter todas estas coisas que estão aqui, não vale a pena sermos pacientes e ter que passar por essas dificuldades? Certamente vale a pena. Porque de outra forma não poderíamos dar tanto valor a estas bênçãos que o Senhor tem para nós. Porque algumas destas bênçãos só vêm depois de passarmos por esses caminhos difíceis. De outra forma não os poderíamos experimentar de uma forma tão intensa. O amor de Deus, todos nós podemos sentir o amor de Deus. E neste momento, se calhar, todos sentimos o amor de Deus. Mas lembrem-se quando estavam numa situação em que morreu um ente querido vosso, que vocês gostavam muito, ou quando estavam com uma doença e estavam muito preocupados com essa doença, ou quando um filho vosso sofreu um problema qualquer e que trouxe a vocês uma angústia grande no vosso coração, lembrem-se depois da paz que veio quando sentiram o amor de Deus. É um amor de Deus diferente. Sentimos com uma intensidade diferente. Damos mais apreço, porque passamos um pouco para tal taça amarga. Okay? Vamos passar outro slide. Condições impostas. Agora. Pois é que o Senhor diz que para todas as bênçãos que Ele dá, há uma condição, não é? O Senhor só está obrigado quando nós fazemos a nossa parte. E todas as bênçãos estão condicionadas a algo da nossa parte. E para podermos usufruir daquelas bênçãos que vimos, ainda que tenhamos passado por aqueles problemas, há algumas condições que nós temos que cumprir. Lembram-se quais eram essas condições que o Senhor impôs? O Presidente Monson disse no filme, cumprir os mandamentos. Mais. Lembram-se de mais? Quem tomou notas? A Milene está a ver a cábula dela, mas não conseguiu apanhar aquela parte. Um coração quebrantado, também, ele não disse, mas certamente também é verdade. Também é uma verdade eterna, um coração quebrantado. Vamos ver as condições impostas para isso. Fazer o que é certo, independentemente das consequências. Há 3 frases que eu gosto, que vêm num dos manuais que eu uso para o meu trabalho, que tem a ver sobre a nossa condição como empregados, que diz: não há maneira certa para fazer uma coisa errada. E depois diz: é errado fazer as coisas certas da maneira errada. E a terceira diz: faça o que é certo e deixe as consequências virem. Porque se fizermos o que é certo, só podem vir consequências boas. Pelo menos da mão de Deus. Da mão dos outros poderão não vir, mas da mão de Deus virão sempre as consequências certas. E não há maneira certa de fazer aquilo que é errado. Se é errado, é errado. E portanto há que fazer o que é certo. Seguir os ensinamentos do Evangelho. Aprender e crescer para ser como nosso Pai e ter e desenvolver um testemunho. Eu gostava de falar sobre esta última parte agora. Vamos acender a luz novamente, porque os irmãos já tiveram a oportunidade de ler. Ter e desenvolver um testemunho. Então, mas se a gente já tem um testemunho, precisamos desenvolvê-lo? Irmã Isabel, esta é uma pergunta difícil. E, portanto, não posso perguntar à irmã Moreira. Tenho que perguntar à irmã Isabel.
Então, se já temos um testemunho, como é que eu desenvolvo um testemunho? Se eu já o tenho, já sei que é verdade, como é que eu desenvolvo um testemunho? É possível? Quero dar um exemplo? Como é que podemos desenvolver o nosso testemunho? Porque podemos ter o testemunho de uma verdade, mas não de todas, não é? Quero dar um exemplo? Se estiveres preparados, não temereis. Por exemplo, quando nós somos batizados, adquirimos um testemunho da verdade, de José Smith, não é? Que ele é um profeta e que ele recebeu a revelação e que restaurou a igreja. Mas isso não é só. Cada momento na nossa vida nós precisamos desenvolver testemunho de verdades, não é? Como sobre a oração, não é? Eu posso lembrar-me que eu tenho um testemunho da oração, porque eu pedi ao Pai e acredito que Ele me responde e sei que o que Ele me diz é certo, não é? E tenho isso como presente na minha vida. Sempre que eu tenho um problema ou quero saber de algo, eu falo com o meu Pai Celestial e sei que Ele me vai responder e me vai ajudar. Fortalece o meu testemunho e ajuda as pessoas que estão à minha volta, como os meus filhos, não é? Que é os que estão mais presentes na minha vida e que eles adquirem testemunho por eles próprios. E é assim que nós adquirimos testemunho, não é? E tem outras coisas. Desenvolver um testemunho, praticamente a gente ia dizer, então, quando os missionários falam connosco e a gente aceita que Joseph Smith foi um profeta de Deus, que Deus vive, que Cristo vive, então podemos ficar por aí, não precisamos de fazer mais nada, está tudo feito, porque já tínhamos um testemunho, já não precisávamos de fazer mais nada. Mas ainda daquelas verdades que nós já conhecemos, nós devemos nos esforçar por desenvolver o nosso testemunho ainda sobre elas. Por exemplo, a lei do dízimo, quando pagamos o nosso dízimo, temos um testemunho da lei do dízimo. Mas sempre que cumprimos com essa lei, devemos procurar um testemunho dessa lei, para que possamos continuar a ter a força, a coragem e o entendimento daquilo que estamos a fazer. E por isso o testemunho precisa de ser desenvolvido, não pode ficar estagnado, porque um testemunho estagnado, na realidade, não fica estagnado, ele vai andar para trás. Mosias, quando ensinou os seus filhos, ele ensinou sobre isso. Ele disse que, quando não progredimos, andamos para trás. E por isso, na Igreja, no Evangelho de Cristo, não há um estágio em que a gente fique parados. E, portanto, não podemos dizer que o nosso testemunho está estável. Ou o nosso testemunho está a crescer e está-se a desenvolver, ou, na realidade, o nosso testemunho está a andar para trás. Porque nós estamos a progredir, estamos a andar para a frente, mas o testemunho ficou parado no tempo. Isso não nos ajuda. Então tem que haver um esforço diário, contínuo da nossa parte, para podermos desenvolver o nosso testemunho e para podermos continuar firmes e fiéis. Estes últimos dias, apesar de sermos a geração eleita e do Senhor nos ter colocado por sermos valentes nesta dispensação, é também a dispensação que tem os maiores desafios. E outros maiores possivelmente estarão ainda para aparecer, porque todos os anos nós temos novidades, todos os anos aparecem desafios novos, tanto para os jovens como para os mais idosos. Todos os anos aparecem tipos de desafios diferentes. E então temos que estar preparados para esses dias. Vamos ver agora mais um slide. E este é o último slide, e é para nós pensarmos um pouco. Depois de termos estado aqui 1h05 já, quando sairmos daqui, o que é que nós vamos levar, desculpem a expressão, no bolso? De que é que valeu termos vindo aqui? Porque se viermos aqui só 1 hora para me ouvir, posso-vos dizer que perderam tempo. Porque não justificava terem vindo cá só para me ouvir. Na verdade, eu não estou aqui para que vocês ouçam aquilo que eu tenho para vos dizer, mas eu estou aqui para vos ajudar a ouvir o que o Senhor tem para vos dizer a vocês. Sou apenas um instrumento nas suas mãos. O objetivo é que vocês possam sentir qual é a vontade do Senhor para vós. E essa é que é a mensagem importante. Eu apenas sirvo de intermediário para facilitar a revelação entre o Senhor e cada um de vocês. Então fazia-vos um desafio agora. E estão ali 3 questões para ponderarmos. Sobre o presente, como é que está a reciclagem da nossa vida? Como é que estamos a reciclar a nossa vida neste momento? Será que estamos a usar da maneira certa o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo? Ou será que estamos a fazer com que o seu sacrifício tenha sido em vão? É a primeira pergunta. Onde estamos? Quando o Senhor perguntou a Adão, no Jardim do Éden, onde estás?
Acham que o Senhor não sabia onde Adão estava? Só que a pergunta não era uma pergunta em termos de localização, digamos, física, não era uma posição em termos de satélite, tantos graus norte, tantos graus sul. O Senhor sabia perfeitamente onde ele estava. O que o Senhor quis foi que ele pensasse onde ele estava em termos espirituais. Onde estás? Em termos espirituais. Então eu gostaria que vocês ponderassem um pouco onde é que estão neste momento, em termos espirituais. Estão num processo de reciclar ou não estão no processo de reciclar? Foi ou não a expiação de Cristo importante nas vossas vidas? Estão a tirar partido dela? Estão a tirar benefício daquele sacrifício tão grande que Ele fez por cada um de nós? Vamos pensar um minuto. Onde estamos nós espiritualmente? Como perspectivar o futuro? Lembro-me de uma outra passagem nas Escrituras que tenho lido várias vezes ultimamente e tenho ponderado muito sobre ela, que teve a ver com o julgamento do Salvador Jesus Cristo, quando o Senhor foi levado perante Pilatos para ser julgado. Antes ele já tinha sido levado à presença de Caifás, que era um sumo sacerdote e que o julgou perante, entre aspas, a lei de Deus, e que o condenou, o achou culpado. Mas como não tinha o poder judicial e esse poder estava nas mãos de Pilatos, ele foi depois de seguida encaminhado para Pilatos para que ele fosse julgado. Naquela altura, e Pilatos, encontramos nas Escrituras que ele diz que não via em Cristo qualquer mal. Não conhecia pecado naquele homem. E por isso ele estava ali numa situação muito complicada, ter que julgar um homem a quem ele considerava inocente. Não só isso, como naquela noite, a esposa dele sonhou sobre Cristo e no dia seguinte mandou entregar um bilhetinho a Pôncio Pilatos dizendo: esta noite sonhei com aquele homem e sofri muita tribulação. Não te envolvas nessa causa. E Pilatos, se já sabia que Cristo não tinha qualquer mágoa, qualquer pecado, ainda mais ficou atrapalhado, pensando que tinha que julgar aquele homem. Naquela altura, era como hoje em dia, na altura do Natal, na maior parte dos países civilizados, há uma coisa que se chama o perdão presidencial, em que o Presidente da República pode indultar alguns condenados. Pessoas que cometeram crimes e que estão na prisão podem ser libertados, sem mais nem menos, abrem-lhes a porta da cela e eles saem livres. Naquela altura também havia essa possibilidade. E é interessante que tínhamos naquele momento, perante uma multidão que estava desenfreada para ver a crucificação de Cristo, dois homens. Um era Barrabás e o outro era Cristo. Barrabás era um ladrão e um assassino, que representaria tudo o que é mau. Tudo o que está do lado contrário ao lado do Salvador era representado por Barrabás. Tudo o que era bom estava do lado de Cristo. E Pilatos, naquele momento, ele tinha que decidir entre libertar um assassino, um ladrão, uma pessoa má índole, ou libertar o Salvador Jesus Cristo, a quem ele reconhecia já ter feito grandes milagres. Mas, e este é um dos problemas grandes desta nossa geração, desta geração eleita, é a pressão do grupo, a pressão daqueles que estão à nossa volta, às vezes os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos filhos, tios, colegas de escola, de trabalho, da igreja, que nos pressionam de alguma forma, que faz com que nós não usemos da maneira correta o nosso sentido de justiça e tomemos decisões na nossa vida que depois, muitas das vezes, são irreversíveis, pelo menos nas suas consequências. Pôncio Pilatos perguntou àquela multidão: quem querem que eu solte? E todos eles começaram a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E Pilatos disse: mas Cristo não fez mal nenhum. E então, ainda com mais alto, dizem as Escrituras, eles repetiram: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Passou-se então aí uma daquelas cenas que nós mais conhecemos, até aqueles que não são cristãos
e que não acreditam que isso aconteceu, que é a expressão lavo daí as minhas mãos. E então Pilatos, o que ele resolveu fazer? Mandou que trouxessem uma bacia com água, lavou as mãos e disse: a responsabilidade agora é vossa. O problema, queridos irmãos, é que quando sofremos estas pressões, como ele estava a sofrer, porque por um lado tinha o imperador romano e ele queria agradar, como a gente costuma dizer, a gregos e a troianos, ele queria agradar ao povo e ao imperador, mas também queria agradar a Deus. Mas a pressão era tão importante para ele e a posição que ele ocupava era tão importante e não queria ser destituído, que ele tinha que fazer a vontade do povo para que não perdesse a confiança do imperador. E então, finalmente, ele acabou por condenar o Salvador Jesus Cristo à morte. Quando sofremos estas pressões do mundo, quando tomamos decisões erradas da nossa vida, não podemos esperar um dia estar na presença de Deus, no dia do nosso julgamento, e pedir, olhando para o lado: tragam-me uma bacia para que eu agora lave as minhas mãos das coisas que fiz. Eu tenho a certeza que não haverá nenhuma bacia com água disponível para nenhum de nós no dia do nosso julgamento. Aquilo que fizermos aqui nesta terra, seremos julgados, abençoados ou condenados por essas mesmas coisas. Mas a questão que se põe aqui é a pergunta que Pôncio Pilatos fez ao entregar, ou mandar soltar Barrabás. E é uma pergunta que é um dilema grande. Eu penso que é um dilema que todos nós nos debatemos quase que diariamente, desde os mais novos, que começam a ter uma consciência dos seus atos a partir dos 8 anos de idade, até aos mais idosos, que foi a pergunta que Pilatos fez à multidão. Ele disse: que faremos agora deste homem a quem chamam Cristo? Então, quando olhamos para ali, como perspectivar o futuro, eu perguntava-vos: o que faremos agora deste homem a quem chamam Cristo? Vamos nós deixar que o seu sacrifício, a sua dor, tudo o que ele padeceu por nós, desde o jardim do Getsemane até o momento em que foi crucificado, seja em vão? Ou vamos nós tomar partido disso e usar isso em nosso benefício, para que não tenhamos um dia que ter o desejo de pedir uma bacia com água para lavar as nossas mãos das coisas que fizemos nesta vida? A hora para tomar a ação vem no terceiro ponto de meditação. E como agiremos, e como agir com os olhos fitos na glória de Deus. Porque agimos nós todos os dias. Nós somos pessoas e, portanto, agimos. Não estamos à espera que nos façam agir. Nós agimos de toda a forma efetiva e fazemos escolhas. Desde que acordamos até que nos deitamos, nós fazemos escolhas em nossas vidas e agimos. Quando o despertador toca de manhã, o que é que a gente faz? Uns continuam a dormir, como diz o irmão Luís Vaz, e é verdade. Outros, como o Helder diz, 3 palmadas no relógio, porque está a incomodar, não é? Outros até já temos aquele sistema sofisticado que carregamos uma vez e sabemos que passado 5 minutos ele torna a repetir e temos mais uma possibilidade de acordar ao fim de 5 minutos. E ainda há os outros mais sofisticados que ainda dão uma segunda oportunidade. Ou seja, carregar mais uma vez e ainda dá mais 5 minutinhos para a gente dormir. Então, logo de manhãzinha, começamos a fazer escolhas. A seguir, temos as irmãs que chegam ao pé do roupeiro, abrem o roupeiro e perdem aqueles poucos minutos a olhar para aquelas dezenas de casacos e saias e fatos a pensar: e hoje vou vestir a blusa azul, a amarela, a saia verde, pôr os sapatos castanhos ou os azuis, e perdem ali aqueles pouquitos minutos, mas a escolher a roupa que vão usar. Mas vocês não se riam, os homens, porque nós é o mesmo que as gravatas, não que as camisas, que é quase sempre branca, mas a gravata ficamos a olhar: esta fica bem, esta não fica bem. Escolhas, ações. Mais uma vez estamos a escolher. A seguir, sentamos-nos na mesa da cozinha para tomar o pequeno almoço, e o que é que a gente faz? Vai os cereais, ou vai o pãozinho com a manteiga, ou vai um croissant da pastelaria Petúlia. Ficamos assim baralhados, sem saber o que é que vamos fazer. E mais uma vez,
Temos que fazer escolhas na nossa vida, não é? E isto continua o dia todo, até que nos deitamos. E mesmo assim, ainda há aqueles que pensam, vou ver a novela da noite ou vou dormir. E mais uma escolha temos que fazer. Com todas estas escolhas, irmãos e irmãs, e com a pressão que sentimos à volta de nós, não é fácil. Não é mesmo fácil. E por isso o Presidente Monson disse, dias difíceis. Estes são dias difíceis para nós. Muito difíceis mesmo. E nenhum de nós, como ele disse, está isento deles. Nenhum de nós está imune. Agora, como é que vamos sobrepujar todas estas dificuldades, todos estes momentos de pressão que sentimos para fazer escolhas? A resposta está em Cristo. A resposta está em fazer todas as coisas com os olhos fitos na glória de Deus. Quando temos que tomar uma decisão na nossa vida, pensemos sempre, será que isto vai ou não agradar ao nosso Salvador Jesus Cristo? Será que isto vai ser mais um prego nas suas mãos ou não? E se fizermos este pequenino exercício de pensar se estamos ou não a espetar um prego nas suas mãos, a decisão é fácil de tomar. Porque nós temos connosco a consciência que o Senhor nos deu. E essa consciência diz-nos, sem qualquer dúvida, se é um prego nas mãos de Cristo ou se não é um prego nas mãos de Cristo. Termino prestando o meu testemunho para vocês. O meu testemunho de que sei de que nos momentos mais difíceis da minha vida, aqueles em que eu próprio também pensei e quis que não passassem por mim, e que se tivesse a oportunidade teria também dito, Senhor, afasta de mim esta provação. Depois de passar por eles, foram um dos momentos melhores da minha vida. Não pela dor que me trouxeram, não pelo sofrimento que me causaram, mas pelo fortalecimento do testemunho que me deram. Por ter visto o amor de Deus, por sentir com aquela intensidade que eu falei mais há pouco, o amor do Salvador na minha vida. Isso fortaleceu e desenvolveu o meu testemunho. Fez de mim uma pessoa mais crente, mais temente a Deus e mais cautelosa nas escolhas que tenho que fazer. Eu sei que Cristo vive. Eu sei que Ele é o Filho do Deus vivo. Eu sei que Ele padeceu por mim e por cada um de vocês naquele jardim. Não estive presente perto dele quando esteve no Monte das Oliveiras. Mas sei que cada uma daquelas gotas de sangue que ele deitou por mim e deitou por vocês. Sei que ele o fez por o amor que tem por nós. Sei que ele o fez por ser o Filho de Deus, o único que poderia alguma vez fazer um sacrifício daqueles. E disse para este testemunho, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, muito obrigado. Queríamos agradecer ao Elder Fernando Rocha por esta oportunidade que ele nos deu. Quero agradecer a vossa presença aqui. E já agora quero dizer que o Elder Fernando Rocha foi o primeiro membro, excluindo os missionários, que eu conheci efetivamente da igreja. Foi ele que foi com os missionários dar uma palestra. E foi assim que nós nos conhecemos. Vamos então terminar esta reunião. Vamos cantar o último hino, o hino 127, Jesus no Presépio, e eu vou pedir à irmã Telma que possa depois oferecer a última oração, se faz favor. Então a Sandra pode fazer a última oração, se faz favor. Sem verso
Nosso querido e bondoso Pai que habitas nos céus, é com gratidão que baixamos nossas cabeças por agradecer por mais um dia de vida. Também te agradecemos, Senhor, por estas palavras que ouvimos aqui, ditas pelo Helder Rocha. Pedimos, Senhor, que as possamos pôr em prática em nossas vidas e possamos ter consciência do sacrifício do teu amado Filho, que fez por nós para nos libertar das correntes do pecado. Pedimos, Senhor, que possa abençoar todos aqueles irmãos que estejam a passar por alguma provação e possam procurar forças em Ti. Também pedimos, Senhor, que nos possa abençoar de regresso aos nossos lares. São estas a nossa humilde oração que deixamos no sagrado nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.